Segundo livro dos Reis. Obrigado, David. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 1. O texto que está aqui no telão, na tela, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Quantos podem dizer amém? Fecha os teus olhos, sentado como você está mesmo. Te damos graças, ó Deus, mais uma vez nessa noite. Obrigado por tua palavra, obrigado por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais um domingo na tua presença. Te damos graças pela semana que está começando, ó Deus. Como foi dito pelo evangelista Gledson, pelo o dízimo de um tempo que nós estamos na tua casa para te adorar, Deus. Fala conosco nessa hora, como já está falando desde o início, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema muito do pouco. Parece uma redundância, mas nós vamos entender dentro do contexto bíblico o que está acontecendo nessa situação aqui do 2 Reis e o que nós podemos tirar de aplicação para a minha vida e para a sua vida. Esse texto de 2 Reis é um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Eu gosto muito. É um momento que o profeta Eliseu ele vai fazer um milagre na vida de uma mulher, e o milagre que vai acontecer é uma faculdade, esse milagre aqui, porque ele ensina muita coisa para nós, mas é muita coisa. A gente precisa reparar dentro do texto, no contexto bíblico. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, para quem gosta de anotar, para quem gosta de acompanhar, o segundo livro dos Reis, capítulo 4, quiser ficar com ela aberta, riscar, passar caneta, fica à vontade. O texto começa dizendo, ou melhor, a epígrafe do capítulo, a epígrafe é aquele texto em negrito que está em cima do capítulo. A epígrafe vem falando sobre o azeite da viúva. E o primeiro versículo começa falando sobre a mulher. Agora é interessante que o texto não fala sobre quem é a mulher. O texto não está dizendo o nome da mulher, melhor. O texto apenas está falando de uma mulher. Mas se você olhar o mesmo contexto bíblico, e alguns historiadores que relatam essa história paralelo à Bíblia, eles vão afirmar que essa mulher, ela poderia ser, com base bíblica, a mulher de Obadias. Nós até falamos sobre Obadias aqui há dias atrás. Obadias, ele trabalhava ele servia para o rei, e Obadias ele vai esconder 100 profetas, ele vai manter os profetas por um tempo. Só que Obadias morre. Essa mulher fica com um problema, ela fica com a dívida. Como que funcionava o formato de dívidas no Antigo Testamento, dentro da cultura judaica, mais preciso, dentro do contexto histórico que nós estamos falando? A mulher que era casada e tivesse uma dívida, o marido era obrigado a pagar a dívida. Se ela não tivesse marido, se ela não fosse casada, o pai dela assumia a dívida e ela tinha que pagar a dívida. Se o pai sai de cena e ela agora está casada e o marido morre, a dívida que era do marido vai ficar na condição dos filhos. Se os filhos morrem,
essa mulher está enrolada. Você quer ver um exemplo bíblico? Lembra da viúva de Naim? Naim não é homem, gente. Naim é uma cidade. Então, a viúva de Naim, que é outra história, só para você entender o contexto histórico, a crise que ela estava passando era por duas crises. A primeira, porque o filho tinha morrido. O texto fala que ela já é viúva, então já não tinha marido, o filho está morrendo, então ela agora está sozinha. E a mulher sozinha no contexto do Antigo Testamento não tinha muita serventia, e não tinha muito valor na sociedade da época. Ela agora tem os filhos, essa aqui pelo menos tem os filhos, e o problema dela está ligado na perda. Ela teve uma perda emocional, uma perda física, uma perda de coluna, porque ela vem declarando e vem falando: tu sabes que o meu marido, teu servo, está morto, e tu sabes verdadeiramente que ele temia ao Senhor. Olha só o problema, ela continua, levava para trabalhar como escravos para pagar a dívida dela. Então na cabeça da mãe é o seguinte: eu já perdi o marido, não tenho renda, meus filhos estão por um fio para entrar, para trabalhar como escravo, para pagar a dívida do meu marido, e o que eu vou fazer? Então, o que está na tela, a sua visão vai falar muito sobre você, sobre você, nós. Ela está diante do profeta, ela está diante de um cenário de crise, mas a visão dela só está focada na crise. A visão dela é enxergar saída em nada. Lembra de Jesus na multiplicação de pão e peixe? Jesus manda os discípulos mandar organizar o grupo de 50 e 50, de 100 em 100. Aí Jesus fala para os discípulos: dai de comer ao povo. Os discípulos, focados nos problemas, eles vão olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, não dá não, é muita gente, é pouco pão, é pouco peixe. A visão deles estava no problema. Lembra quando os discípulos entraram no barco, Marcos 6,38, e Jesus disse assim, vai navegando até a margem de lá, reme até a margem de lá. Eles vão remando, no meio do trajeto vem uma tempestade sobre eles, e eles começam a olhar no meio da tempestade, eles vão enxergar um fantasma. Eu te pergunto, desde quando o crente acredita em fantasma, gente? Pastor, mas por que eles acreditaram em fantasma? Porque tem crise na vida da pessoa que ela perde a visão. Tem crise na vida da pessoa que o assunto dela é só falar do problema e não da solução. Sabe, o congresso nosso de jovens e adolescentes, o tema vai ser metanoia. Por que metanoia? Mudança de mente. Se a gente não desconfigurar o que foi configurado com crenças, nós nunca iremos configurar o novo para um novo tempo, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se a gente ficar batendo na tampa da caixinha, querendo o que Deus faz na caixinha nossa, do jeito nosso, Deus nunca vai fazer o que tem que ser feito do jeito dele. A mulher está ensinando para nós, Eliseu está ensinando para a mulher, e ela está ensinando para nós: mude a sua mente, metanoia. Mude a sua visão. O processo do casulo e da borboleta. Se não tem o processo, o coró nunca será uma borboleta. Se não tem o processo de mudança, borboletinha não voa, vai ser sempre um corozinho. Sabe, Eliseu está dizendo para nós: os processos que nós passamos na vida vêm para confrontar nós diante de Deus, não é para confrontar Deus diante de nós. Os processos que nós passamos na vida vêm para mostrar aonde que está a nossa visão, se está na crise, se está no problema. E aí eu pergunto para nós nessa noite, não precisa responder, mas aonde que está a sua visão? Não responde não. No problema ou no azeite? Na crise ou na solução? Aonde que está a sua visão? Eliseu, ele começa a dar uma aula para todos nós, ao ponto da gente entender, de todos nós entendermos algumas coisas. Por exemplo, ela vai pedir ajuda,
Eliseu está passando e ela vai pedir ajuda. Vamos ver o que essa mulher ensina para nós. E ela está com problema, 2 filhos querendo ser levados, marido morreu, sem dinheiro, só tem uma botija de azeite. Eliseu está passando, aí ela chama: "Ô profeta! Profeta, Eliseu!" Eliseu vem e ela vai falar só problema. Aí ela está ensinando algo para nós. Não adianta você ter uma visão boa se quando vem a crise você pede ajuda para a gente errada. Ela está ensinando para nós, na hora das crises, saiba em quem pedir ajuda. Ela está ensinando para nós, como é que você vai pedir ajuda para casamento para a Gretchen? Me explica. Casou mais de 20 vezes. Como é que você vai pedir ajuda sobre finanças para um cara que está quebrado na lona? Então, a gente tem que saber em quem a gente está pedindo ajuda. Ela está indo no profeta. Ela poderia abrir o coração para manicure, ela não abriu. Ela poderia abrir o coração para o irmãozinho, ela não abriu. Ela está dizendo: eu preciso pelo menos ter uma orientação e saber em quem eu devo pedir ajuda. Levanta a sua mão para o céu, diga comigo: Senhor, eu preciso ter. Diga: Senhor, eu preciso ter maturidade para pedir ajuda para a pessoa certa. Está passando crise no casamento, vai falar com fofoqueira, e vai espalhar seu problema. Está passando crise financeira, crise na empresa, crise. Você vai falar para alguém que não aguenta, está coçando a língua para falar, vai arrebentar com o seu problema. Então a Bíblia já fala o seguinte: na multidão de conselheiros, peça ajuda na multidão de conselheiros, não de palpiteiros. Mas como que a Bíblia classifica o conselheiro? O conselheiro é alguém com maturidade que passou por aquilo que você precisa saber como resolver. Então, um dos grandes problemas que nós, senso comum, gente enfrenta, primeiro, às vezes vem a crise da visão e a gente está focado no problema e não consegue enxergar a saída. Segunda coisa, abre o coração para a gente que não deve, quando deveria pedir ajuda para a pessoa certa e não pede. Sabe, eu vejo algo muito maior em cima disso. Pensa comigo, você é inteligente, vamos de Bíblia. Eliseu está ensinando para essa mulher algo muito forte, gente. Porque Eliseu poderia pegar essa mulher e falar o seguinte: "Ô, irmã, o que é seu problema? Eu estou sem comida, eu estou sem alimento, eu estou sem dinheiro." Eliseu poderia pegar ela, levar na sinagoga ou numa igreja da época, fazer uma campanha do quilo, fazer 2 cestas básicas e dar para ela, falar: eu estou te dando vale cestas para você pegar durante 1 ano, 12 cestas básicas aqui. Eliseu está sendo inteligente, estrategista. Ele está dizendo: ajuda na hora que deve, mas ensina a pessoa a resolver o problema, senão vai ficar dependente e nunca vai ter uma experiência com Deus. Eliseu está ensinando: precisamos ensinar as pessoas a ter experiências com Deus e não com a igreja. Quem tem experiência com a igreja se torna religioso, crítico, é chato isso. Mas quem tem experiência com Deus, a visão dele é diferente, a crise passa, ele glorifica, o nome do Senhor é exaltado. Ele está no ambiente religioso, mas a mente dele está no céu, a visão é de reino, o coração é de reino. Ele pode estar na crise, mas está dizendo: eu estou na crise, mas a crise não é minha, essa crise vai passar. Ele está dizendo: eu estou na luta, mas essa luta não é minha, essa luta vai passar. Ele está na prova, ele está dizendo: eu estou na prova, mas a prova não é minha, essa prova vai passar, e o nome do Senhor será glorificado na minha vida. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Então, quem sabe na cabeça dela, ela estava esperando que Eliseu ia falar assim para ela: irmã, fica tranquila que eu vou te dar um cartão de auxílio emergencial. Todo mês você vai pegar um valor X e vai te ajudar. Só que Eliseu está dizendo: isso aí não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema. Eu aprendo algo muito forte com Eliseu na Bíblia. Eliseu está dizendo para nós assim: não viva de milagres, viva de princípios. Porque quando nós vivemos de princípios, não precisamos ficar orando toda semana atrás de milagres. Pastor, mas eu não posso orar por milagre? Deve orar por milagres. Mas se a gente entender os princípios, a gente consegue sair de muita coisa que estava travada na nossa vida.
você quer ver um exemplo bíblico? A morte de Jesus foi para quê? Para te dar a vida eterna, perdoar os pecados. E a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, é para você viver os princípios dele na face da terra. Aleluia. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Então, a morte de Jesus gera vida eterna. Os princípios de Jesus para você viver uma vida de excelência na terra. Então, a pessoa tem que mudar o vocabulário. A pessoa às vezes está tão acostumada com o problema que ela já fala assim: pastor, essa dor de cabeça minha já tem 10 anos. Ela está falando, dor de cabeça minha. Pastor, esse problema meu na coluna, por mais que é um vício de linguagem, a gente entende isso, mas é aí que entra a estratégia que Eliseu está dizendo para a mulher: não acostume com a crise que não é sua, é só momento, vai passar. E o que eu faço, pastor? É você falar: eu posso estar na baixa hoje, mas daqui a pouco vai mudar. É a mudança de mente, metanoia, está aqui na mente. Eliseu está dizendo para a mulher: muda sua mente primeiro, muda sua visão. Quando você mudar a mente, mudar a visão, aí muitas coisas melhor vai acontecer. Deus, oh glória, está na Bíblia. Jesus, na multiplicação de pão e peixe, a primeira coisa que ele mandou o povo fazer: assentar em grupo de 100, 150 e 50. Por que ele mandou assentar? Por que ele mandou primeiro organizar para depois gerar milagre? Jesus está dizendo: não adianta orar por milagres se não tem organização para milagres. Jesus está dizendo para nós: não adianta a gente fazer campanha da quinta se a gente só quer a bênção da quinta. A gente não tem que ter o abençoador da quinta-feira, tem que ter o dono da quinta-feira, tem que andar com o dono da quinta-feira, tem que estar com ele todo dia. Oh glória a Deus, você pode adorar o nome dele nessa noite. O nome dele é Jesus. Deus está falando para nós nessa noite: vem para a igreja não pela necessidade que você tem, mas pelo prazer de cultuar na presença dele. Vem para a igreja não porque você está em crise, está passando problemas, não. Vem para a igreja porque você precisa de estar na presença de Deus. Porque se Deus te der o dinheiro, o carro, a prata, o ouro que você pede, você nunca mais volta na igreja. Aí Deus está dizendo: eu quero que você seja crente não por aquilo que eu te dou, mas por aquilo que eu sou, para que todo dia você acorda adorando, levanta adorando, anda adorando, vai adorando, e o meu nome é glorificado na sua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Então, Eliseu está ensinando milagre. Eu estou falando você aqui, gente, mas é para nós que está na internet, é para quem tem em casa, senso comum de gente, me entenda isso. Mas você está debaixo de autoridade? A unção que você respeita é a unção que você atrai. Se na condição de pastor dessa igreja, se você é membro, se eu dou uma orientação pastoral para abençoar a sua vida, para crescimento espiritual, para discipulado, para confronto, para crescimento, e você aceita, você está atraindo a bênção bíblica de Deus para a sua vida, naquilo que é para expansão de reino. Quando você rejeita isso, você está dizendo: não, eu estou aqui, mas eu não concordo com isso. Eu estou aqui, não, isso aí para mim, não. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Sabe, o nosso pastor João Batista, toda semana eu mando mensagem para ele: pastor, a paz, tudo bem? Eu só quero ouvir sua voz, o senhor está bem? Fala uma palavra de vida para mim, pastor João, manda um áudio para mim. Ele fala: Deus abençoe a Shalom, Deus abençoe vocês. Pastor, porque eu acredito no poder da unção que eu estou atraindo para a minha vida. O homem tem 19 anos de América, o homem ajuda a igreja em Cuba, na Venezuela, na Colômbia, tantos lugares. Pastor, que é isso? O que Deus deu para ele, para as nações, eu quero para a minha vida também, eu quero para a sua vida também. O que Deus está fazendo na vida dele, eu quero. O que Deus fez como ministerialmente para a vida dele, eu quero para mim, eu quero para a sua. Que é isso, pastor? Ela está dizendo aqui, a mulher está dizendo: o meu servo, o meu marido, teu servo temia o Senhor, ele morreu. A autoridade, gente, entenda uma coisa: não permita que a síndrome luciferiana atinja eu, você, nós. O que é isso, pastor? É ser tutor de nós mesmos, é ser provedor de nós mesmos, é falar: não preciso de Deus, não preciso de ninguém, não preciso de nada, eu sou meu provedor. Não é isso. Deus está dizendo: ei, vamos crescer junto, crescer com graça, com conhecimento, debaixo da autoridade de Deus e diante dos princípios bíblicos. Quem está comigo, diga aleluia. A gente tem que crescer nessa terra com graça e conhecimento. Não é graça e achismo, graça e conhecimento.
Então, a mulher está dizendo para nós, vamos de Bíblia, vamos lá, Bíblia, papel e caneta, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu disse a ela: que farei por ti? Conta-me o que tens na sua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Versículo 3, vamos comigo na Bíblia. Então ele disse, olha isso aqui, gente: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. Marca e passa a caneta no 3, vamos entender isso aqui. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados dos teus vizinhos. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo para a mulher: eu quero ver se agora você tem relacionamentos. Não adianta você estar num lugar se você não tem relacionamento com o seu vizinho. Isso aqui, numa palavra, lá no Novo Testamento, Paulo vem falando sobre isso. Jesus vem falando sobre isso. Essa palavra relacionamento, Jesus só muda o modo de aplicação dela. Paulo também muda. Chama-se comunhão. Eliseu está perguntando para ela: você tem comunhão com seus vizinhos? Se você tem comunhão com seus vizinhos, vai lá e pede panela emprestada. Pastor, imagina se essa mulher fosse aquelas mulheres barraqueiras. Brigou com o vizinho da esquerda, brigou com o vizinho da direita, brigou com o vizinho da frente, brigou com o vizinho de trás. Na hora da crise do milagre não tem quem pedir ajuda. Eliseu está dizendo para ela: eu quero ver primeiro se você está manifestando o fruto do Espírito, que é o fruto do Espírito que vai se manifestar aqui. E a Bíblia só vai falar com detalhes dele lá na frente do Novo Testamento. Mas aqui Eliseu está dizendo: você tem comunhão com as pessoas à sua volta? Sabe de uma coisa? Sabe por que tem gente que está com o vaso vazio? Porque não tem mais comunhão. Sabe por que tem gente que não consegue mais comprar pão na padaria A? Porque brigou com gente lá. Sabe por que tem gente que não consegue mais comprar arroz no supermercado B? Porque teve treta com gente lá. Sabe por que tem gente que não consegue trocar o óleo do carro na oficina ali? Sabe por quê? Porque comprou do mecânico e não pagou. Sabe por quê? As tretas da vida, os BO da vida, os problemas da vida. Eliseu está dizendo para ela: quero ver se você tem BO, tem treta, tem algum problema mal resolvido. Sabe, gente, nós precisamos dar exemplo. Exemplo aonde a gente vai, onde a gente entra. Pregação não é isso aqui que eu estou fazendo não, gente. Eu estou expondo um texto bíblico para lembrar você do que você já lê. Pregação a gente não prega com a Bíblia. Não, esquece. Isso aqui você compra no Temu lá, compra um terninho, compra um sapatinho, compra no Chai Natal, aí chega aí no Xing Ling da vida. Pregação é com a vida. Pregação é no dia a dia. Pregação é como eu me comporto na minha rotina diária. Lembra daquela história daquela mulher que o marido dava um de santo demais na igreja? E o marido colocava o terno, colocava a camisa, colocava a gravata. E o marido ficava no fundo da igreja, ficava dando uns glória alto. E o marido dizia: "Oh, glória!" Ela olhava para trás, era ele. Ela olhava de novo e dizia: "Eu te conheço." Sabia quem que era o marido, que não era aquilo tudo. Eliseu está dando uma aula para nós. Eliseu está dizendo: nós precisamos ser pessoas que gerem relacionamentos na vida. Evangelho é relacionamento. Já parou para pensar como Jesus escolheu os 12? Você já olhou a biografia do Zelote? Dá uma lida depois sobre Zelote. O que era Zelote na Bíblia? Zelote é o formato mais próximo, trazendo para hoje, de um terrorista. Jesus pega 2 que vinham da linhagem de Zelote e põe para andar com os discípulos que era contra, batia de frente. Chama Mateus, chama Levi, chama Filipe, chama André. Eu imagino os 12 chegando um perto do outro para andar de Jesus. Você aqui? Não, vamos trazer para perto, vamos falar de realidade. Imagina PT e PL, direita e esquerda, de mãos dadas no mesmo foco, no mesmo objetivo. Teria como hoje? Muito difícil. É o que estava acontecendo com Jesus, com os discípulos.
Jesus está colocando duas classes de pessoas que não se batiam na época para andar com Ele. Jesus está dizendo, hoje eu vou pegar o seu, hoje vocês vão aprender como que gera relacionamento. E Ele ensinou para os 12. Agora Eliseu, no capítulo 4, no versículo 3, vem falando para ela, vai lá e peça vasos, mas não peça poucos, peça muitos. Agora, olha o que, agora, oh glória a Deus, agora olha o que ele vai falar para ela. Está na Bíblia aí, se você quiser me acompanhar. Olha o que ele vai falar para ela. Glória a Deus. Capítulo 4 e versículo de número 6, é isso? 5. E assim ela se foi diante dele, fechou a porta. Meu Deus. Não, versículo 4. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás do lado aquele que estiver cheio. Vamos isso aqui. Eliseu está dizendo para ela, vai lá nos vizinhos, pega lá panela, caçarola, botija, pega o que tiver. Vai lá, pega, e quando está voltando, ela volta com os panelos, os meninos com aquelas panelonas, aquelas coisas grandes, aqueles bacião. Eu imagino chegando, ela está dizendo, Eliseu, está na mão. Eliseu está dizendo, pronto, vai para o quarto agora, fecha a porta. E depois, tu vai entrar para o quarto, vai fechar a porta e vai falar com Deus. Pastor, por que ele está mandando fechar a porta? O que Jesus disse para nós? Lá em Mateus 6, capítulo 6, Jesus vai dizer o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, e o seu pai em secreto te revelará, te recompensará, te ouvirá, dependendo da versão bíblica. Eliseu está dizendo para essa mulher aqui, hoje você vai ter uma experiência de porta fechada. Eu tenho que dizer isso para alguém, talvez não é para todo mundo, mas eu vou dizer isso para alguém. Porta fechada gera milagres. Porta fechada gera milagres. Pastor, Deus fechou uma porta ali, é para gerar um milagre de uma porta maior que vai vir. Pastor, Deus está fechando a porta ali, é para abrir uma porta nova. Oh glória, alabaça. Deus está dizendo para você, porta fechada para mim ainda é milagre. Você que não está entendendo, se a porta fechou, vai para a oração. Se a porta fechou, vai para o clamor. Se a porta fechou, põe na mão dele. Se a porta fechou, chama os filhos, chama a esposa, chama o marido, vai para a oração. Na oração Deus abre, na oração Deus revela, na oração Deus transforma, na oração Deus cura. Levanta a sua mão, meu irmão. Oh glória, vou liberar sobre a sua vida. Oh glória, papai está dizendo, a porta fechada, um clamor de sinceridade, eu ainda faço milagres em público. O Espírito de Deus. Então nós precisamos, sabe o que é o problema nosso? Eu falo nosso, geralzão, a gente tem que vigiar. A gente está passando um problemão, aí a gente pega e faz o seguinte, vai ajoelhar, aí ajoelha e ora. Senhor meu Deus, meu Pai, me ajuda a resolver o problema. Você está entregando o problema na mão de Jesus. Senhor, me ajuda a resolver o problema. Pai, está nas tuas mãos. Amém. Aí você levanta da oração. O problema tinha que ter ficado aqui com Jesus. Aí você levanta da oração, você encontra o primeiro irmão. Ô irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou passando um problema tão ruim. Imagina Jesus ali atrás falando, peraí, você acabou de falar comigo que deixou o problema na minha mão? Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou passando um problema tão grande. Aí o irmão fala, não, vamos orar. Às vezes nem vai orar. Ele fala, não, vou orar. Nem ele está orando. Não, mas vai orar. Aí encontra o outro, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com um problema tão grande. Imagina Jesus aqui falando, meu filho, você acabou de falar comigo, acalma. Tranquiliza o teu coração. Tem tempestade que não é para a morte, tem tempestade que é para a vida. E a porta fechada com oração no secreto gera honra no público. Tem momento na sua vida que não é para a gente sair brigando. Não. Tem momento na sua vida que é isso aqui, ó. Você quer ver um exemplo? Quem está com a Bíblia na mão aí, ó? Quem está com a Bíblia na mão, me acompanha rapidinho para você ver. Olha aqui que mistério. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos na continuação do que eu estou falando. Vê quentinho aqui o negócio. Vamos colocar isso aqui. Abra comigo Malaquias, capítulo 5 e versículo de número 1.
Quem achou, diga amém. Malaquias capítulo 5. Quem achou, diga amém. Eu escutei amém. Quem achou, lê então. Tem Malaquias 5? Tem um pedaço em branco aí? Esse pedaço em branco aqui, sabe como se chama? Silêncio de Deus. Período interbíblico. 400 anos Deus fica em silêncio. Imagina o povo clamando: Deus, faz um milagre. Os céus fechado. Deus usa o profeta e os céus fechados. Eu vou no monte que Deus vai usar o profeta. Você vai no monte fechado. Por que Deus não respondeu aqui? Livro de Jó, não precisa abrir. Livro de Jó, capítulo 1 ao capítulo 38. Jó, ele pergunta a Deus mais de 33 vezes por quê. E sabe o que Deus fala para Jó? Nada. Jó está perguntando: por que eu perdi os bois? Por que eu perdi as jumentas? Por que eu perdi os camelos? Aí a dor aumenta quando Jó fala dos filhos. Por que eu perdi meus filhos e minhas filhas? Jó era crente, sim ou não? Sim. Aí sabe o que Jó responde depois do silêncio de Deus? No capítulo 38. Jó vai dizer assim: antes eu conhecia só de te ouvir falar. Hoje os meus olhos te contemplam. Jó está dizendo: eu estava na igreja, mas não tinha experiência. Eu estava na nave, mas só conhecia de ouvir falar. Eu estava junto, mas estava separado. Aí foi preciso um chacoalhar de Deus, um movimento, uma perda. Aí jovem abre o coração e está dizendo: hoje os meus olhos te contemplam. Pastor, o que é isso? Tem momento que a porta fecha. É para você ter uma experiência com Deus. Tem hora que Deus está dizendo: fecha a tua porta, vai para o teu quarto, e em secreto o teu pai vai te revelar. Pastor, o que Deus quer falar comigo, gente? A gente tem que entender que a linguagem de Deus, ela é multiforme. A linguagem de Deus, ela é multiforme. O que é multiforme? É infinita. Deus não usa só na palavra, Deus não usa só na profecia, Deus pode usar no silêncio. Agora, vamos na continuação, Bíblia aberta, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4. Olha o que Eliseu vai dizer para ela. Capítulo 4, quem está com a Bíblia aberta, vem comigo. Capítulo 4, versículo 5. Ela obedeceu a palavra, e ela foi diante dele, e fechou a porta diante de si, dos filhos, e trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Eu queria um copo, alguém tem, me empresta um copo, por favor, um copo descartável, 2 copos, por favor. Olha o que ela está dizendo: foi diante dele, fechou a porta diante de si, dos filhos que trouxeram, e os vasos para ela, e ela derramou o que, pastor? O azeite. Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui às vezes dá um nó na cabeça, mas é um nó na cabeça gostoso de você entender a situação. Ela tem panela, e agora tem uma botija de azeite. Ela tem pouco azeite, mas ela tem muita panela. Pega isso aqui. Ela tem muito azeite, mas ela tem muitas panelas. As panelas estão vazias, mas a botija está cheia de azeite. A botija está cheia, mas as panelas estão vazias. Ela recebeu uma palavra do profeta, e a palavra do profeta é: entra para o quarto e ora. Leva os teus filhos em oração. Pastor, mas eu não estou vendo milagre. Antes de milagre tem que ter obediência à palavra, reverência à palavra, e tem que ter oração. Por isso que a gente faz campanha de oração, irmão. Pastor, eu sou enjoado com oração, irmão. Campanha de oração. Sabe quando que termina a campanha de oração? Quando Jesus voltar.
A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Ah, pastor, 21 dias de oração. 21 dias para impulsionar o varão para ele pegar gás. Mas a campanha de oração é todo dia. Vamos fazer 52 dias. Se o cara termina 52 dias e falar que não gosta de oração, meu irmão, pode parar. E a gente não gosta de orar, a gente ora porque precisa. A gente ora para matar a carne, a gente ora para a gente demolir a luta nossa diária da carne. Agora, ela ouviu a voz do profeta, ela ouviu a palavra, ela está entendendo tudo. Obrigado. Ela está entendendo tudo. Está aberto? Ela está entendendo tudo. Agora ela vai pegar as panelas, as vazias. Ela vai pegar a botija de azeite e ela vai enchendo. E enche uma, enche duas, enche três, enche quatro. Vai enchendo 10, 15, eu não sei quantas que encheu. Chega um momento que acaba as panelas. Não acabou o azeite, acabou as pãs? Acabou as pãs? Pastor, por que acabou a panela e não acabou o azeite? Porque a crise nunca será de azeite. O que está faltando é vaso para ser cheio de azeite. O que está faltando é vaso para transbordar no azeite. Azeite tem abundância. O que está faltando é vaso. Vaso não é só quem anda no manto não, varão. Vaso é quem se dispõe a fazer a obra de Deus na terra com excelência. Vaso de Deus é quem leva a palavra a finco, está dizendo, nós vamos, a vitória é nossa. Vaso é quem está dizendo, Espírito Santo, vem sobre nós e derrama o teu poder. Vaso é quem vê no poder do óleo da multiplicação. Eliseu está dizendo para nós, a crise nunca será de vasos ou de azeite. A crise é de vaso. Os céus estão com a torneira aberta dizendo, se tem vaso tem azeite, se tem vaso tem azeite, se tem vaso tem azeite. A Bíblia vai nos mostrar, entra na brecha, porque se você estiver na brecha tem óleo, se estiver na brecha tem unção, se estiver na brecha tem poder, se estiver na brecha tem graça, se estiver na brecha tem autoridade. Deus está dizendo, está faltando é vaso. Vaso que levanta a mão e diz, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Chega de ser normal, chega de ser comum. O Espírito Santo está dizendo, eu tenho azeite para te dar, eu tenho graça para te dar, eu tenho poder para te dar, eu tenho autoridade para te dar, eu tenho glória, lavará a séria, oh glória. O Espírito Santo está dizendo, vem vaso, que eu tenho azeite para encher a tua tampa. Quem está comigo, diga aleluia. Oh glória. Vamos lá, vamos entender. Raciocínio bíblico, lógico e humano. Quando acabam as panelas, o azeite para. Mas por que o azeite parou? O bom é ver transbordar. O bom é ver o negócio cair. O bom é ver o trem derreter, o trem correr no chão. Por que parou? O que aconteceu, pastor? O que aconteceu? Porque a questão do azeite, ela está ligada à disposição que você tem para receber e não para fazer aquilo que você não tem coragem de fazer. Não entendi, pastor, vamos tentar entender. O azeite vem na medida e não passa da medida. Quando o vaso enche e acaba o vaso, o azeite faz isso, ó. O azeite para. A botijinha de azeite dela, eu imagino ela olhando para a botija e está dizendo, credo, estava tudo aqui, eu não sabia. O milagre estava aqui, eu não sabia. Por que não transbordou mais? Porque Deus está dizendo, para cada vaso, eu tenho a medida certa do azeite que ele precisa para a vida dele. Por isso que Provérbios 20 e 21, a Bíblia diz que bênção antes do tempo vira maldição. E antes de ser, porque a gente tem que entender duas coisas, o olhar normal e o olhar reverso. Temos que entender o olhar bíblico e o olhar de confronto bíblico para nós. Nem sempre Deus vai te dar o que você pede, eu já falei isso aqui, mas Deus vai te dar o que você precisa. Qual que é a diferença daquilo que você pede para aquilo que você precisa? Porque talvez o que você pede hoje, sem estrutura de azeite, te desvia, faz você sair da igreja, faz você perder a salvação, faz você perder a família, faz você perder o emprego, faz você se perder.
Aí a Bíblia vem falando de maturidade. O que é maturidade? Maturidade não é cabelo branco. Maturidade não é idade. Maturidade é decisões. Eu conheço idosos que agem como crianças e conheço jovens que agem como adultos maduros, porque a maturidade está nas decisões que nós tomamos ou que nós não tomamos. Ah, pastor, eu já tenho 50 anos de crente, 70 anos, pode ter 200 anos de crente, se não se comporta como crente, não tem maturidade cristã. A questão está voltada no posicionamento que nós temos diante de Deus. Então, Eliseu está ensinando para ela e para nós o seguinte: você precisa entender os princípios da multiplicação para o nome do Senhor ser glorificado. Vai vir na medida certa, sem passar da conta para não jogar fora. Aí ela entende isso. Vamos de Bíblia, capítulo 4, versículo de número 6. E sucedeu quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não tem mais vaso. E o azeite parou. Olha o 7 para a gente terminar. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do restante. Levanta sua mão para o céu e diga comigo assim, ó: o pouco com Deus, diga assim, ó: o pouco com Deus é muito para os homens. Não, seja profeta, seja com a unção de Elias hoje. Fala mais grosso, fala assim, ó: o pouco com Deus é muito para os homens. Irmão Gretchen falou isso aqui, ó. Se você tiver ligado, você pegou. Entenda isso. Tem coisa na sua vida que não é ter muito, é ter pouco na medida certa para fazer a coisa certa. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Claro que tem. Eu vou te mostrar na Bíblia. Lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Quantos mil comeu e alimentou e não sobrou? A Bíblia fala de 5 mil, mas vamos de Bíblia, vamos de história. 5 mil homens, a Bíblia fala. Só que não eram só homens, fora mulheres e crianças. Então multiplica por 3, mulheres e crianças. A probabilidade, segundo o historiador bíblico, que deveria ter entre 13 mil e 15 mil pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Quase 15 mil pessoas se alimentaram. O que você quer dizer com isso, pastor? Deus é especialista em fazer grandes milagres com coisas pequenas. Deus é especialista em fazer grandes milagres com pequenas botijas de azeite. Eu estou te perguntando, não precisa responder, mas pensa comigo: o que é que tem na sua casa? Tem azeite na sua casa? Se tem azeite, tem milagre. Você não está sabendo usar. Pastor, eu só tenho um azeite. O que é o azeite na sua casa? Não é 1 litro de azeite. Lembra, na minha mãe comprava, não sei se é da sua época, minha mãe comprava um vidrão de óleo. Era caríssimo na época, azeite galo. Alguém lembra desse mistério do galo aí? Meu Deus, era ainda existe esse galo, né? Um vidrão caro, pensa num trem caro. A gente queria pôr na comida, minha mãe: põe na comida não. Isso aí é para orar, isso aí é para ungir. A gente ficava doido para comer daquele azeite galo, porque era caro. Mas ela estava dizendo o seguinte: você tem que ter o azeite. Não é esse azeite na sua casa, azeite óleo santo, não. Azeite está falando aqui da essência que a gente carrega. Se você tem a presença de Deus na tua casa, problema vira fichinha e vai ser resolvido em nome de Jesus. Problema não resolve no grito, na porrada, na pancada, com direta. Não. Problema se resolve com azeite. Quem tem azeite tem direção. Quem tem azeite tem visão. Quem tem azeite tem clareamento. Quem tem azeite tem Deus. Quem tem azeite tem o Espírito Santo. Quem tem azeite anda. Quem tem azeite marcha. Quem tem azeite até pula. Quem tem azeite até fala da presença de Deus. Porque azeite é a presença da autoridade do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Crente sem azeite vive para baixo. Crente sem azeite vive murmurando. Crente sem azeite vive reclamando. Vive olhando o problema. Mas crente com azeite não, meu irmão. Tem igual aquela glória. Lembra da sunamita? Como é que vai? Está cheio de problema na casa, mas ela está dizendo: vai tudo bem, porque eu tenho presença, tenho graça, tenho azeite, tenho autoridade. Quem tem azeite na casa, levanta sua mão nessa noite, pelo amor de Deus. Deus está dizendo para você: se tem azeite, tem poder. Se tem azeite, tem graça. Se tem azeite, tem poder de Deus.
Aleluia! Eliseu está dando uma aula de faculdade para ela. E a aula de faculdade está aí a Bíblia. Passa a caneta aí, passa o lápis, faz uma bolinha, risca aí. Versículo 7. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Pastor, o que ele está dizendo? Está dizendo: vai, movimento. Ela pegou o azeite, ela poderia ter ficado quietinha, paradinha, dizendo: a glória é minha, a vitória é minha. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. É sabor de mel. Não, ela poderia ter feito isso, não fez. Eliseu está dizendo: vai, movimento, anda. Eliseu vai dando direção para ela. Escuta isso. Profeta na sua vida é para confrontar a sua realidade, é para dar direção para a sua vida, é para dar clareamento. Profeta com palavra pastoral, com liberação do altar, nunca vai ser para desgraça para a sua vida, vai ser sempre para honra. Você nunca vai chegar num culto, vai ver nós aqui falando, eu, irmão Gleison, algum dos obreiros, dizendo o seguinte: nós vamos orar para Deus te matar, seu miserável. Nunca vai ver ninguém falar isso aqui. Nós vamos orar para você se sucumbir, filho de Belial. Você não vai falar ninguém falando disso, vai ver ninguém falando disso aqui. Mas você vai ver alguém falando: nós vamos orar, Deus vai mudar a sua vida, mas muda a sua postura. Nós vamos orar, Deus pode mudar, mas muda seu comportamento. Sabe, irmãos, nós precisamos de uma coisa. Olha aqui para mim, essa igreja aqui é igreja abençoada, igreja que tem Bíblia. Parabéns para você, para nós que estamos aqui. A gente tem que entender uma coisa: quando a palavra sai do altar para a sua vida, o geográfico muda, a atmosfera muda, o espiritual muda. Agora entenda uma coisa. Está gravando, eu vou falar isso aqui para nós. Aqui tem pastor. Então você tem que ter pastor. Você não precisa ter a palavra que eu quero usar uma palavra está aqui na minha cabeça. Cúmplice. O cúmplice sela o que você quer. O pastor confronta o que você precisa. Então o cúmplice vem para falar: não, é isso, faz certo. O cara está indo para o buraco. Em vez de falar assim: sai daí, rapaz, você vai cair, vaza daí. O cúmplice está concordando com tudo com ele. O pastor às vezes chega e fala assim: varão, varoa, ungida, ungido, vasinho se for pequeno, vazão se for grandão. Está errado, cara, não faz isso não, vamos mudar, vamos melhorar. Eu ouvi uma palavra do meu pastor, que ele vai estar aqui, o meu ex-pastor, o pastor Josué Gouveia, um cara fenomenal, um mentor na minha vida. Uma vez ele me chamou e falou assim para mim: você quer ser pastor? Eu era presbítero. E eu falei: quero. Ele falou assim: toda vez que eu te chamar aqui para te confrontar, não é para você achar ruim, é porque eu sei o que você pode dar nessa igreja. Eu olhei para ele e falei assim: por que você está falando isso para mim? Ele falou assim: ó, desse jeito, eu já usei essa expressão aqui com jovens. Ele falava assim para mim: diamantes são forjados no fogo. Se você ficar acostumando com soco, você nunca vai entender o poder do pirão. Ele usa uma linguagem meio ridícula. Então ele dizia para mim: o confronto que nós vamos ter aqui é para você crescer e desenvolver. Hoje, 15 anos depois, eu olho para algumas coisas que eu passo e às vezes eu mando mensagem para ele: obrigado, meu pastor, hoje eu estou entendendo porque o senhor falava aquilo para mim. Quando você ouvir uma palavra daqui para baixo que confronta a sua vida, a sua realidade, não é porque o pastor é ruim não, gente. Você tem que decidir: você quer cúmplice ou você quer ser um pastor? Porque às vezes a palavra vai doer, mas dói para cura. Às vezes o remédio vem na ferida, mas cura. Você nunca vai ver ninguém tomando bezetacil na veia, porque não aguenta. Bezetacil é aqui, meu filho. Por quê? Porque não aguenta. E às vezes a palavra vem num confronto de mudança para a minha vida e para a sua vida. E aí mexe com a nossa crença, mexe com o nosso eu, mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Tem que quebrar o que foi construído com crença, com religiosidade, que foi crescido ao longo da vida. Em mim, já tive isso comigo, talvez tenha com muitos de nós, todo dia, porque todo dia a gente está desconstruindo coisas que foi colocado em nós, que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com reino.
Aí o Espírito Santo vai preparando os cultos, os ambientes de atmosfera religiosa, mas com conceito bíblico dizendo, vai doer, mas é para você melhorar. Campanha de oração. Você acha que eu oro porque eu gosto, meu irmão? Você ora porque você gosta? Não, a gente ora porque precisa. Se eu pudesse dormir até 11 da manhã, eu dormia 10 da noite. Pastor, tem dia que Deus não deixa eu dormir 2 horas da manhã. Eu estou acordado, rolo para cá na cama, rolo para lá na cama. Deus fala, levanta, vem que eu estou te esperando no secreto. Aí 2h30 eu levanto. 3, pastor, por que isso? Deus está falando para mim e para você. Eu quero ter um tete a tete com você na oração. Você não está entendendo? Aí o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, vaso, deixa eu colocar azeite. Mas como que eu vou colocar azeite, vaso, se o vaso está trincado? Porque se o vaso estiver trincado, o azeite entra em cima e sai embaixo. Aí a única forma de o azeite entrar e ficar é o vaso restaurado. E se Deus restaurar o vaso, meu irmão, não tem capeta que te segura, não tem demônio que te segura, não tem anjo preto, não tem ninguém que te segura. Eu quero terminar dizendo essa palavra para você nessa noite. Nós vamos viver do resto com Deus, porque o resto com Deus ainda é muito nessa terra. Vai ter dia que você vai ouvir palavrinha aqui que Deus vai te dar algum carro, isso é bom. Vai ter dia que você vai ouvir palavra aqui que Deus vai te dar vitória, isso é gostoso. Vai ter dia que a vara de Jeová vai comer aqui, meu irmão. Vai ter que aceitar do mesmo jeito. Por que, pastor? Porque nós só queremos as bênçãos, nós não queremos os confrontos. Papai está dizendo, aceita o meu azeite, vaso. Porque se você entender isso, o meu nome vai ser glorificado, a minha palavra vai ser viva na sua vida, o meu nome vai ser exaltado, e você, oh glória, você pode adorar o nome de Jesus. E o que eu preciso fazer, pastor? Se dispõe na presença de Deus. Eliseu está dando a aula para ela e está dizendo para ela, paga a tua dívida, organização, vive do resto. Eu imagino aquela mulher, se morasse aqui em Coconut Creek, ela ia abrir uma distribuidora de óleo ungido. Se aquela mulher morasse no sul da Flórida, ela ia abrir uma distribuidora de óleo ungido. Eu te pergunto para a gente orar agora, para a gente finalizar, o que está faltando na sua vida para o vaso ser cheio? O que está faltando? Tem que tirar o quê? Não responde não, é você que tem que saber. Pastor, eu não gosto. Não, irmão, tem coisa que eu não... Tem coisa que eu odeio, mas às vezes eu tenho que fazer. Tem coisa que na condição de pastor, não é que eu gosto, eu sou obrigado a fazer. Tem coisa que na condição de crente você tem que fazer. Por quê, pastor? É a Bíblia que manda. O nosso manual de regra de fé não é o que eu penso, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala assim, seja pacificadores. Às vezes o pau está quebrando, tem um soltando míssil de lá para cá, você tem que entrar no meio e falar, calma. Tem gente que está falando, eu vou sumir daqui. Aí você vai lá meia-noite, hora quando some, não, bonitinho, fica com nós. Dá vontade de falar, vai embora, trem. Pior que o casamento está com esse dia, mas a Andriela foi aconselhar um casal, não é daqui, mas conhecido nosso, e o pau estava quebrando, tá eu e a Andriela lá meia-noite. Aí o cara, a mulher não, ela não tem relação comigo. Eu falei, minha filha, você fez eu sair da minha casa por causa disso. Eu falei para a Andriela, fala para essa mulher, põe alguma coisa lá, uma toalha da bandeira do Brasil, da bandeira dos Estados Unidos, e pula em cima desse homem. Nós veio aqui por causa disso. Eu falei, minha filha, mira esse homem. Ah, pastor, mas eu não estou gostando dele. Não, põe a bandeira do Brasil na cara dele e vai de amor à pátria. Vai para cima. Vai embora. Agora você quer que lute numa briga para tentar conciliar os dois numa situação. Mas é pastor, a gente tem que fazer, tem que ajudar. Mas o que a gente tem que fazer? Azeite. Quem tem azeite entende isso. Quem tem azeite vai entender isso. Quem tem azeite vai estender as mãos. Quem tem azeite vai abraçar. Quem tem a porta da igreja está aberta para tudo. Entenda isso. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como estás, mas não permaneça como veio, porque a palavra tem que mudar a nossa vida. Quem sabe essa noite o Espírito Santo está dizendo para nós, eu tenho azeite para te dar, só fique na brecha para eu derramar na sua vida. Eu tenho mais para te dar, deixa eu derramar na sua vida. Fica de pé comigo. Eu tenho mais para te encher, deixa eu derramar na sua vida.